Você já ouviu falar em cláusulas de barreiras, aquelas previstas nos concursos públicos? Pois é, essas cláusulas de barreiras, elas são muito polêmicas no âmbito da discussão sobre os concursos públicos. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que essas cláusulas de barreiras são constitucionais, ou seja, são válidas. Nem todos os casos dá para a gente perceber se existe a legalidade ou a ilegalidade, mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu que são constitucionais e legais. Ocorre que as cláusulas de barreiras são muito desconhecidas pelos candidatos. Essas cláusulas de barreiras são aquelas cláusulas que limitam o candidato em concurso público a passar de uma fase para outra, ou seja, vai eliminando de uma fase para outra, vai funilando na verdade. Exemplo, um concurso que tenha provas objetivas, aquele candidato se classificou, uma parte dos candidatos se classificaram e a outra não. Passa-se para a prova discursiva, por exemplo, uma menor parte. Depois, por exemplo, tem um teste de aptidão física, onde aquele teste de aptidão física já ficou muita gente na prova de dissertação, né? Então, essas são as cláusulas de barreiras, aquelas que estão fazendo com que, durante as fases dos concursos, os números de candidatos vão diminuindo ao longo dessas fases, onde uns são classificados e outros eliminados. Acontece muitas das vezes, que essas cláusulas de barreiras, elas são inconstitucionais e ilegais. E o candidato tem que ficar muito atento a essas peculiaridades, tais como, se existir uma lei que prevenha, por exemplo, 100 vagas, né, na administração pública para aquele cargo, para que a administração pública preencha, tenha a necessidade de preenchimento daqueles cargos, e o concurso lá, durante todas as suas fases, ele só consiga ali colocar 5, 10 ou 15 vagas, então o candidato ele pode sim recorrer à justiça através de um advogado especialista em concurso público para que possa então derrubar com essa cláusula de barreira em virtude dessa situação que uma lei anterior ao concurso, ao edital, já previa o número de vagas, a necessidade desse número de vagas na administração pública. Outros casos muito comuns são aqueles contratados em que a administração pública contrata muitos terceiras pessoas para exercer o cargo, a função do cargo que você se classificou no concurso. Coloca lá, por exemplo, 10 vagas, não é? ao todo de 100 candidatos, mas quando você olha depois aquela cláusula de barreira que vai afunilando durante as fases do concurso, percebe que quando vão ser convocados e nomeados os classificados, existe meio mundo de contratado lá trabalhando. Então, por conta disso, essa cláusula de barreira também pode ser derrubada na justiça, em virtude dessas irregularidades, dessas peculiaridades aqui então descritas. Então, se você gostou dessa explicação, dessa informação, curta e compartilhe para que o maior número de pessoas, de candidatos, né, possam se valer dessas informações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.